Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Hoje é dia do nosso quadro Tenha Medo. E hoje eu trago o jogo do celular. Seja bem-vindo e tenha medo. Olá, tudo bem? Você pode me chamar de Jack. Não é meu nome verdadeiro, mas é o que eu posso passar por enquanto. Calculo que a hora para contar minha história chegou. Acredite ou não, aqui está. Sugiro que você aprenda as lições que ela ensina, mesmo que a dispense como besteira, assim como 98% de outras histórias na internet. Porém, há mais verdade nessa história do que qualquer outra que você conheça. Bem, eu estou fora do ensino médio há 3 anos, mas é quando este evento em particular acontece. Então vou ter que voltar meu relógio um pouco para contar a história. A princípio, no começo do ensino médio, eu ia à escola na parte sul da América, próximo ao Golfo. Nós tínhamos todo tipo de histórias de fantasmas crescendo, e se tinha uma lição que nossos pais superconservadores nos ensinavam, era esta: não se meta com coisas que você não entende. Bem, eu realmente não era popular na minha escola no sul. Meus primeiros anos foram realmente dolorosos, porque eu era um grande idiota, e todo mundo me zoava. Eu era um solitário, e o que eu realmente fazia na sala de aula era jogar meu Game Boy o dia todo, antes de correr para casa para jogar meu MMO favorito, o que eu era viciado. Tudo isso mudou no meu penúltimo ano, quando o trabalho da minha mãe nos fez mudar para o Oeste. Eu comecei a frequentar uma pequena escola católica com não mais de 250 estudantes. Foi nessa época que finalmente comecei a me ajustar e fazer amigos. Ninguém ali sabia o quão idiota eu era, então eu optei por esconder meu nível de poder, como dizem nos animes, e tentar fazer amigos pela primeira vez na vida. Quem sabe? Talvez eu pudesse até conquistar uma namorada gatinha, se eu fosse cuidadoso. Comecei a conhecer o pessoal da escola. Como a escola era pequena, você acaba conhecendo todo mundo da sua sala. Em meu primeiro dia, eu fiz um amigo chamado Sam. E na hora do almoço, eu escolhi sentar com ele e seus amigos. Ele me falou sobre as outras pessoas da escola, quem era o mais popular, quem eram os atletas, e assim por diante. Ele também me apresentou aos seus amigos. Jim, um cara grande que pesava uns 100 quilos. Voldemar, o hacker nerd da mesa. E Thomas, que tocava guitarra. Também conheci Stephanie, a garota asiática e descolada do colégio. Alguns dos garotos diziam que ela era uma vadia, mas ela parecia ser bem legal. Ela estava sempre jogando e nunca mexeu com nenhum de nós. Ela até parecia pensar que eu era engraçado. Talvez seja por isso que ela tenha começado a me ligar às vezes depois da escola. Sam me contou todo tipo de história sobre ela, como ela costumava fazer lanches para os garotos da escola e borrifar Viagra sobre a comida, ou colocava laxante dentro. Então, quem comesse sofria sua piada dolorosa e indiscutivelmente cruel. Eu apenas ria e educadamente recusava sempre que ela me oferecia alguma coisa. E tinha o Hot Badger. Seu nome verdadeiro era Jason, mas todos o chamavam de Hot Badger, ou Kraut, porque ele era um nazista da pesada. Ele era marginalizado e solitário. Ninguém queria se associar a ele. Todo dia ele ia para a escola usando um bracelete com uma suástica vermelha por baixo de sua jaqueta, onde os professores não podiam ver. Mas toda vez que esquentava, ele tirava a jaqueta. Ou toda vez que ele ia se trocar no vestiário, ele estava vestindo a abraçadeira nazista. Além disso, no Halloween e nos eventos a fantasias da escola, quando ele sabia que podia se safar, Hot Badger sempre usava um uniforme completo de Screwstaff, como as vestes de Gestapo, com o chapéu preto e as botas longas. Ele era um completo filho da puta. Sempre que alguém contava sobre ele, algum professor ou perguntava a ele sobre essas coisas nazistas, ele dizia insultos raciais e étnicos,
xingava e gritava Heil Hitler. Além disso, uma coisa peculiar que chamou minha atenção é que eu não pude deixar de notar foi que Hot Batcher sempre andava mancando ligeiramente, como se estivesse com dor. Sam me contou uma vez que alguém o viu no vestiário apertando uma cinta de silício em sua perna, como a que os padres católicos usavam para punir a si mesmo por seus pecados. Aquela era uma escola católica. Então eu, como a maioria das pessoas, apenas supôs naquele momento que talvez ele usasse silício porque era um cristão devoto. Isso era um pouco estranho para um amante hardcore de Hitler como Hot Batcher. Mas era o ensino médio e nenhum de nós preferia pensar muito sobre coisas como esta. Depois de me apresentar a todo mundo, Sam me contou velhas histórias da escola, incluindo uma lenda urbana que circulava sobre Kylie, uma garota que morrera misteriosamente depois de jogar um tipo de jogo, o jogo do celular. Claramente, ele pôde me mostrar a garota no livro anual, e todo mundo recordou que a polícia declarou que ela havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas. Ela foi dada como morta poucos dias depois. Se você perguntasse o que exatamente aconteceu, ninguém poderia dizer uma maldita coisa. Eles sempre diziam apenas que foi por causa de um jogo, o jogo do celular. Sam, Stephanie, a bonita e maliciosa asiática, Hot Batcher, o alto torturador nazista, o jogo do celular, a investigação policial sobre o desaparecimento de uma adolescente. Todas essas pessoas e eventos estavam prestes a se unir para me arrastar até algo que eu não queria fazer parte. Não tem nem 2 anos que eu finalmente entendi como e por que tudo veio abaixo daquela forma. Em todo caso, o penúltimo ano da escola veio e se foi, e o longo verão passou por nós como uma batida do coração. Finalmente eu estava na hora de começar nosso último ano na escola. Todos estavam de volta para o ano letivo, empolgados para começar o mais preguiçoso e divertido ano de nossas vidas escolares. Até Hot Batcher, que ainda mancava pela escola com aquela cinta de silício, ainda jorrando aquele lixo nazista toda vez que alguém decidia mexer com ele. O ano começou estranhamente silencioso. A conversa era que havia mais 2 desaparecimentos relacionados ao jogo do celular, ocorridos durante o verão com um garoto e uma garota de outra escola, e que a polícia estava investigando um possível assassino em série. Segundo o jornal, o único elo comum que a polícia havia encontrado era que cada desaparecido tinha recebido um SMS que dizia: "Bem-vindo ao jogo". Nenhuma das mensagens havia sido enviada no mesmo telefone, então esta evidência tinha sido considerada como circunstancial. Para mim as coisas não estavam ruins. Era o ano em que finalmente eu começava a me abrir mais para as pessoas. Eu tinha feito um bom círculo de amigos, em quem eu confiava, e eu me sentia mais calmo sendo eu mesmo nesse ponto. Aos poucos eu fui me encaixando mais e mais, e logo eu era muito popular nestes círculos. Stephanie gostava de andar comigo, mais e mais, por causa do quão engraçado ela pensava que minhas piadas eram. Pouco tempo depois, um dia, que eu continuo lembrando como um dos dias mais felizes da minha vida, ela veio até mim, no meio do pátio, depois da escola, e me olhou com aqueles lindos olhos puxados, aquele longo e escuro cabelo, e um sorriso de matar. Me perguntou bem assim: Jack, quer sair comigo? Eu ri. Corri e pulei de alegria. Claro que quero.
Eu disse e dancei com ela na frente de todo mundo. Finalmente teria uma namorada. Era um dos dias mais felizes da minha vida, se não o mais feliz de todos. Nos encontrávamos depois da escola, e ela até começou a almoçar com Sam, Jim, Voljan e eu, todos os dias. Talvez eu não estivesse sendo tão feliz, se eu soubesse o que estava para acontecer. Um dia, depois do almoço, ela estava sentada conosco, quando ela mencionou que quando dormiam na casa de uma amiga outra noite, elas ficaram acordadas até tarde, com umas meninas de outra escola falando sobre o jogo do celular. Ela disse que essas garotas sabiam sobre as regras do jogo, e elas haviam explicado tudo a ela, nos mínimos detalhes. Supostamente, você pode jogar a qualquer momento enviando um SMS ao número certo, à meia-noite. A mensagem de texto teria que dizer: eu desejo o poder de amaldiçoar. Se fizesse isso certo, você receberia uma mensagem de volta: bem-vindo ao jogo. E supostamente, essa era a razão de a polícia ter encontrado a mensagem no celular de todos que desapareceram. Stephanie passou a falar sobre o jogo. Nós ouvíamos atentamente o que ela estava dizendo, e ela nos contou. Uma vez que a pessoa estava no jogo, estaria também em perigo. Em 2 semanas teria que completar um número de diferentes tarefas ou alguém seria arrastado para longe durante a noite. Eu interrompi bem nesse ponto. Arrastado para longe? Pelo quê? E para onde? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu não sei. Ela sussurrou antes de continuar a história. Para se proteger de ser arrastado, você poderia fazer 2 coisas. A primeira era encontrar um item protetor especial. Isso poderia ser qualquer coisa. Você nunca sabia o que poderia ser, mas parecia que qualquer item que fosse faria o portador sofrer de algum modo. Esse era considerado um preço pequeno em troca da proteção pelo tempo em que usasse o item. A segunda coisa a fazer era trazer mais alguém ao jogo. Isso poderia ser feito enviando a mensagem de texto: bem-vindo ao jogo, ao celular de outra pessoa. Se alguém recebesse o texto de alguém que estivesse no jogo, então significaria que agora a pessoa que recebeu o SMS estaria no jogo e também sujeita às mesmas regras e consequências. Se a pessoa não encontrasse um item protetor ou não trouxesse outra pessoa para o jogo, então ela seria arrastada para longe. O detalhe sobre a segunda opção era o seguinte: enquanto o item protetor se encontrado, poderia proteger enquanto o mantivesse com você. Trazer outra pessoa para o jogo traria apenas um período de carência. Na primeira vez que você trouxesse alguém ao jogo, você teria mais 2 semanas. Na segunda vez, só mais 1 semana. Eventualmente, o período de carência ficaria cada vez mais curto, até você mal ter tempo de trazer mais alguém para o jogo. Nessa altura, você precisaria ter encontrado seu item de proteção. Apesar de sempre ter sido fã de Arquivo X, eu não gostei de ouvi-la falando sobre essas coisas. Então eu disse a ela que era um monte de coisas sem sentido. Você realmente acha isso? Ela perguntou. Se for verdade, isso explicaria o que a polícia encontrou. E imagine que legal seria ser capaz de amaldiçoar alguém que mexeu com você e a trazendo para o jogo. Você poderia se livrar de qualquer um e ninguém jamais saberia. Havia um tom na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes vindo de Stephanie. Ela soava quase intoxicada por pensar nisso. Verdade seja dita, isso me assustou um pouco. Não diga isso, eu disse a ela. Coisas como essas estão além de pessoas como eu e você. Não deveríamos mexer com essas coisas. E se você se envolve nisso, e é tudo verdade, hã? O que eu faria se alguma coisa te acontecesse? Me prometa que você não vai se envolver nessas coisas. Ela me deu um olhar engraçado. Nunca pensei que você seria o tipo de pessoa que fica assustado com coisas bobas como essa, Jack. Bom, eu não acho certo mexer com coisas que você não entende, tá bom? Eu olhei preocupado. Agora me prometa, Stephanie. Prometa que você não vai tentar isso. Ela suspirou irritada. Tá bom, tá bom. Eu não vou jogar o assustador jogo do celular. Está feliz agora? Eu disse a ela que estava, mas a verdade é que eu estava assustado. Não acreditava nela.
Em todo o tempo que a conhecia, nunca tinha visto ela trair alguém. Mas ela sempre tinha sido trapaceira e mentirosa. E mentiria para qualquer um sobre algo que a beneficiaria, sem machucar ninguém. Mas sendo honesto, eu sempre achei isso bonitinho e apenas aceitei como sendo um dos seus defeitos. Mas dessa vez, era sério. Então, poucos dias depois, quando ela voltou e nos contou que ela havia entrado no jogo do celular